Bom, terminou de carregar, pessoal. O consumo foi isso aí mesmo que vocês estão vendo, zero. Não consumiu nada da capacidade. Então, se eu tenho um modelo super pesado que o meu Fabric já está passando mal para conseguir processar, no análise service ele consumiria zero de capacidade. Vambora. Pessoal, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Fabric, é o licenciamento aí novo do Power BI em maio do ano passado, né, que foi anunciado oficialmente. Então tem um pouco mais de um ano aí que vocês já podem estar utilizando ele. Até hoje o pessoal ainda está usando ele de graça naquele versão trial desde o ano passado. Achei que agora ia de verdade, aí renovaram de novo mais 30 dias do trial lá. Mas está acabando. Está acabando já o trial, a galera vai ter que começar a contratar. E quando a gente fala agora em ter que contratar, a gente começa a pensar um pouco mais agora em custo. Porque, teoricamente, quando você contrata aquele período de avaliação da capacidade Fabric, eles te dão um F64. O que é isso? É uma unidade de processamento de 64 unidades de capacidade. Eles chamam de CU. Então é uma máquina, é uma unidade que a Microsoft usa para poder calcular a performance, né, quanto de recurso essa máquina, digamos assim, vai ter para poder processar o relatório, a atualização dos dados, todas as informações. É um nível intermediário, tem gente que acha que é a mais top que tem, na verdade já está no meio ali, né? Então a gente tem a 64, o máximo é 2048, então assim... pensando na tabelinha, ele está no meio mais ou menos, mas pensando em escala, ele está bem abaixo assim, do máximo que o Fabric entrega. E aí quando a gente começa a falar em preço, quanto custa esse cara aí? Aqui no site lá do Fabric, né, da Microsoft, ele dá uma estimativa, né, o plano pós-pago é aquele pago pelo uso, então você paga pela quantidade de horas, né, por isso que ele tem até o valor da hora aqui para você poder calcular. E quando você coloca mês, ele faz 730 horas, só faz uma multiplicação simples. Então, se você se eu desligar, eu consigo economizar, eu pago só esse valor aqui vezes a quantidade de horas? Mais ou menos, não é bem assim, porque tem um cálculo aí de valor futuro, que ele meio que, quando você precisa de mais poder de processamento, a Microsoft te dá um empréstimo, quando ele está ocioso, você devolve, se você desligar, teoricamente você não está pagando esse empréstimo que você pegou. Então, na teoria, sim, você só pagaria as horas, mas por conta desses recursos que são bons, né? Porque quando você precisa, ele ultrapassa até 400% a sua capacidade nominal, Na para você verdade, no não dar erro, né? F2 ele vai até 32 vezes hoje. 32 vezes, ele sobe até um F64 para poder conseguir processar, e aí quando estiver inativo você devolve, né? Então, na teoria, não é bem assim o cálculo. Então, por isso que muitas vezes compensa mais você pegar a instância reservada, que dá esses 40,5% de economia, né, de redução no valor mensal, do que, provavelmente dito, ligar e desligar. Mas esse Fabric aí... Dirceu, mas o que é esse 2 unidades? O que tem de processamento? Como é que eu faço um depara, por exemplo, com, sei lá, um análise service, uma máquina virtual? Então, a Microsoft, ela não fez uma documentação assim muito centralizada. Você tem que acabar pesquisando vários links para você conseguir chegar numa tabela que te diga de fato o que tem de recurso. Então, por exemplo, se você for olhar nessa página aqui da documentação, ele te fala que o SKU ele tem 0,25 vCore. Então, aqui nessa tabelinha você tem mais ou menos um depara, né, de qual que seria o equivalente tanto do Premium quanto do Embedded, e quantos CPUs ele tem. Então, o F2, que é o primeiro, tem 0,25, o F4 tem 0,5, né, que é a metade de um núcleo, o F8 que começa a ter pelo menos um núcleo aqui de processamento. Aí vai sempre dobrando. Desde o primeiro até o último, ele sempre dobra, quando ele vai passando. Dobra o valor e dobra a capacidade de CPU. E a Mas memória de de ser novo, onde... né? Pode Mas de falar. novo, como a gente tem o boost, esse número aí, ele é um número meramente ilustrativo, tá? Então, não leve isso muito em consideração. O que a gente hoje deve levar em consideração é o uso de CU. Dificilmente você vai Isso. ter problema de performance. Quando você vai ter problema de performance, é porque você já está entrando num eviction e em algumas outras possibilidades.
Vai lá. Dá mais problema de memória do que de CPU, na verdade. Sim, sim. Então aqui a gente tem a parte de CPU. E memória, onde é que fica? Aqui tem outra tabelinha. Deixa eu ver se é esse link ou é outro. Eu acho que tá em outro link. Aí nesse link aqui ele tem mais ou menos a mesma informação. E aqui embaixo ele fala agora um pouquinho sobre a memória. Então o SKU, o F2, ele tem 3 GB, o F4 tem 3, o F8 tem 3 também. Os 3 têm 3 GB de memória. Aí a partir do F16 ele passa a ter 5 GB, aí vai para 10, 25 e vai aumentando aqui. Lembrando que os dois últimos têm 400 GB, ele não aumenta. E aqui tem algumas informações importantes. Por exemplo, a quantidade máxima de Direct Query por segundo que você consegue rodar. Simultâneas que você tem. E aqui conexões dinâmicas está incluso tanto o Live Connection quanto o Direct Query. Ou seja, você tem um F2. Eu tenho lá 50 painéis que atualizam ao mesmo tempo em uma TV, por exemplo, em várias TVs espalhadas na empresa, que você colocou lá uma extensãozinha para ficar dando refresh. Pode ser que o seu F2 ele não atinja limite de memória, não atinja limite de CPU, só que ele comece a dar erro nos visuais porque o máximo de conexões que você tem por segundo são 2. Então, se você tem vários painéis atualizando ao mesmo tempo, isso vai acontecer. Você até consegue... Até o Rafa que me mostrou isso, né, Rafa? Lá no Power BI Desktop, limitar, né, conexões, para em vez de ele paralelizar, ele utilizar uma conexão só por modelo. Mas se você tem 50 painéis atualizando automaticamente, pode ser que ele comece a dar erro nos visuais por conta desse limite, né? Então tem essa limitação aí que pode acabar dando problema dependendo de como é que você usa. Tamanho máximo de memória por consulta, 1 GB nas 3 aqui, né? No F2, F4, F8. E tem algumas outras informações, né? Algumas limitações aí de cada tipo de tier. Então não é só memória e CPU, ele também mexe em alguns parâmetros aí, algumas limitações de uso. E também tem a questão, outras limitações aqui, quando você fala agora em arquivo Parquet, quando você fala no OneLake, né, com o novo modo de conexão, que é o Direct Lake. Tem também algumas outras informações aqui úteis. Aí se você quiser ter um lugar que junta tudo isso numa visão só, aí tem o meu post lá. Aí eu fiz um artigo mais ou menos, tem uns 6 meses aqui sobre isso. E aí eu expliquei tudo sobre o Fabric, e tem essa tabela aqui que é basicamente um resumo de todas aquelas 3 ou 4 documentações lá que a Microsoft disponibiliza. Falando um pouquinho ainda sobre o preço do Fabric, por exemplo, igual a gente estava comentando, você tem uma máquina aí, deixa eu botar aqui, você tem 3 GB de memória, até o F8 você tem 3 GB de memória só. Pô, Dirceu, mas eu tenho um modelo, só que um modelo só ele tem 8 GB de memória. E eu tenho vários outros de 5 GB, 4 GB, 3 GB. E aí toda vez que eu começo a abrir meus relatórios, ele fica numa telinha de aguarde lá, 2 minutos, 3 minutos para carregar. Isso está acontecendo por quê? Porque é o Database Eviction. Então quer dizer que é tipo um swap do seu sistema operacional. O SQL também faz isso. Você consegue ter mais memória, né? Modelos maiores do que a própria memória da máquina, só que ele tem que ficar fazendo esse swap entre disco e memória, disco e memória, disco e memória. Esse tempo que você fica aguardando ele, que aparece até essa telinha de aguardando lá no Power BI, não sei se vocês já viram isso, é justamente esse processo dele pegar o dado que está no disco e carregar de novo para a memória. Porque como a quantidade de memória dos modelos é maior do que a memória da capacidade, ele tem que ficar fazendo isso e aí gera uma lentidão absurda. E aí você começa a pensar, pô, beleza, o F16, 5 GB. Pô, o F32 que eu vou ter 10 GB de memória, só um modelo tem 8, eu tenho mais um monte com maior do que isso. Pô, eu quero pegar um de 25 então, pelo menos. Pô, 25 já tá no F64. Sabe quanto custa um F64? Olha a brincadeira aqui. Então assim, não é barato para você ter uma máquina com simplesmente 25 GB de memória, que não é nem um absurdo. Provavelmente o seu notebook tem mais memória do que isso. Então não é um absurdo você ter vários modelos, né? Especialmente se você trabalha com volume de dados muito grande, você ter mais de 20, 25 GB de PBICs. Claro que não é o cenário de, sei lá, 80, 90% das empresas, mas se for o seu, né? Você trabalha com realmente grandes volumes de dados, aí primeiro passo, antes até a gente pensar em mudar de arquitetura, subir uma análise, enfim,
dá para reduzir o que você já tem? Você consegue tirar a coluna que não está usando? Talvez você está pegando quanto tempo de dado? Pô, 10 anos. Você realmente analisa 10 anos de informação? Talvez você não poderia reduzir? Pode falar, Rafa. Só um detalhe de seu. O gigabyte de memória, desde que a Microsoft lançou os premiums de segunda geração, tanto o SKUA, o SKUP e também o SKUF, ele é por conjunto de dados, não é do ambiente. Você não tem 3 gigabytes de memória do ambiente Fabric. 3 gigabytes de memória é o máximo que um modelo pode utilizar. Então esse é um ponto importante também, até quando a gente vai fazer outros comparativos, tá? Porque memória não é memória total, é a memória máxima que um modelo pode utilizar. Isso. Então você tem um modelo tipo de 8 GB numa capacidade de 3, dá problema. Agora você tem 100 modelos de 1 GB numa capacidade de 3, ela aguenta. Essa é a conta, né, Rafa? Isso aí. Então, por exemplo, você tem um modelo muito grande, você vai ter que começar a escalar isso. Vai escalando. E aí o dinheiro não acaba nunca, né? Porque o preço só vai dobrando. Isso aqui é custo mensal, não é um valor que você paga uma vez só e para de pagar, né? Então, quando a gente fala em Fabric, a gente sempre tem que pensar que isso aqui é um custo mensal, é um OPEX. Então, você tem aquele custo fixo que, se você subir uma capacidade, dificilmente você vai descer ela de novo, porque o ideal é que você faça um trabalho de otimização para tentar evitar subir, porque depois que sobe, como a gente fala, né? Depois que a bola de neve cresceu, dificilmente você consegue segurá-la de novo. Especialmente em ambientes que não tem uma governança, né? Que o usuário sai criando um monte de relatório, dificilmente você vai conseguir voltar. Então, Disseu, então quer dizer que se eu tenho um modelo grande, tô ferrado, né? Vou ter que pagar uma fortuna de grana aí. Na teoria depende. Se você for seguir utilizando sempre o Fabric, o Power BI Premium, ou o próprio Embedded também, a gente tem clientes aí que pagam, sei lá, tem A3, A4, A5, pagam a nota de Embedded também. Existem algumas alternativas, que aí uma delas, por exemplo, é o próprio Analysis Service, que é um recurso aí que está aí desde 2005, se eu não estou enganado. Ele já faz parte da licença do SQL Server. Então, se você tem um SQL Server na sua empresa, você já pode estar utilizando o Analysis Service. E quanto que custa ele? Se você já tem a licença, nada. Já está incluso no preço. Você já pagou pelo Analysis Service. Você já comprou ele. Então, você já consegue utilizar ele com 0 custo. Claro que ele vai consumir recurso do servidor. Se o seu servidor lá com o SQL Server já está no limite, provavelmente o Analysis Service vai terminar de acabar ali com o que você tem de recurso. Então, talvez vale muito a pena você... Como o licenciamento do SQL é por core, a memória dele, se você aumentar a memória, você não precisa pagar mais licença. Seria só o custo do hardware. Então, por exemplo, hoje se você tem um SQL Standard, o limite máximo de memória de um cubo da análise é 16 GB. Só que a instância, teoricamente, você não tem de uma instância, né, na verdade. Mas você pode criar quantas instâncias você quiser. Se você tem um SQL Server Enterprise, aí você não tem limite nem da instância, nem do modelo e nem do próprio Analysis Service. O limite que você vai ter de memória é o limite da máquina. Se você tiver com uma máquina, um servidor de 4 TB, você vai ter 4 TB de memória para poder alocar os seus modelos aqui do Analysis Service. E aí acaba que a sua economia acaba ficando muito grande. Porque olha só, vamos fazer uma análisezinha rápida aqui. Imagina que eu tenho lá um modelo só, que ele está com, sei lá, 10 GB. Para eu poder colocar um modelo de 10 GB é só o F64. Essa máquina aqui, que ele não paga pelo uso, é 46 mil por mês. Isso porque eu estou criando nos Estados Unidos. Dirceu, aqui a gente tem que se criar no Brasil por questões de LGPD, questões legais, né? Vamos botar quanto custa essa brincadeira aqui no Brasil. 46 mil, estão olhando aqui? Quando a gente coloca no Brasil, já pula para 72 mil reais por mês. 42 é que você paga na instância reservada. Então, sim, o Fabric no Brasil é em média 60% mais caro do que nos Estados Unidos. Então, já começa por aí.
Disse, eu preciso criar no Brasil. Então, sinto muito, você vai pagar 60% mais caro. O F64 está R$ 72.000 por mês. Beleza? Aí eu quero criar, por exemplo, um Azure Analysis Service, por exemplo. É uma outra alternativa. Pô, Dirceu, beleza, eu posso criar um Azure Analysis Service? Pode criar um Azure Analysis Service. Quanto custa? Ó, com R$ 1.000 você consegue subir um B1 aqui. Com 1.700 por mês, né? Com a maquininha de 40 QPUs e 10 GB de memória. Se a memória for seu problema, resolve com R$ 1.700 seu problema. Já consegue. Aí como é que funciona? Você cria o cubo aqui, né? Você cria o modelo de dados que hoje você criaria no Power BI Desktop. Você vai criar no Visual Studio e publica aqui no seu Azure Analysis Service. Vai ter 10 GB de memória para colocar esse cubo aqui, pagando R$ 1.700 por mês. Coisa que aqui no Fabric, você para ter 10 GB de memória, você vai estar aí no F32, que você vai pagar aí uns 30 e poucos mil reais por mês no Brasil, uns 15 mil se for nos Estados Unidos. Você consegue também ter outras máquinas. Eu quero ter um 25 GB de memória, que seria equivalente ao Fabric F64, né? Pensando só em memória, igual o Rafa falou. Aqui o Analysis Service, tanto em nuvem quanto local, a memória dele é a memória total, 25 GB. A memória do Fabric é por modelo. Cada modelo pode chegar até 25 GB. Não é exatamente a mesma coisa, mas se você tem poucos modelos e esses modelos são grandes, pode ser que o Analysis te ajude a resolver esse problema aí, pagando muito menos do que esse recurso aqui, do que você pagaria com o Fabric. Isso aqui é um recurso de nuvem, zero manutenção, SaaS. Você basicamente instancia ele, né? Cria o recurso lá no Azure, cria o cubo, publica e já está conectado no Power BI. Como é que é a experiência do usuário para trabalhar com Analysis Service? É exatamente a mesma do Power BI. A gente vai conectar no Power BI Desktop, só vai mudar o conector, vai colocar lá o endereço do Analysis e vai virar igualzinho o modelo lá, com tabela, medida, com os relacionamentos, com as colunas, igualzinho no Power BI. A experiência é a mesma. Beleza? Então, para o usuário é tranquilo de criar. E você ainda tem um segundo cenário. Pô, Dirceu, eu tenho essa aqui, beleza, essa máquina aqui de 25 GB de memória. Mas eu ainda estou achando caro, tá dando 8 mil e poucos reais por mês. Tem alguma coisa ainda mais barata que daria para reduzir esse valor? Tem, a gente também tem uma segunda opção, né? Que é a gente criar uma máquina virtual com a SQL Server já instalada, então já está incluso a licença do SQL aqui. Coloquei uma máquina de 4 vCPUs com 64 GB de memória RAM. Licença do SQL Standard e pago pelo uso 3 anos reservado. Sabe quanto que custa essa máquina com 4 núcleos e 64 GB de memória? R$ 3.800. Isso aqui seria equivalente, se você for comparar em questão de capacidade, né, com o Fabric, isso seria menos do que uma F8, por exemplo, que seria a A1 do Embedded. Se você for pegar na reserva, né, na instância reservada nos Estados Unidos, ele sai mais ou menos o preço daquela máquina ali. Só que aqui você tem 3 GB de RAM. Aqui você tem 25. Na máquina 64, na verdade, 64 GB de RAM nessa máquina virtual. Então, o que seria um cenário legal mesclado? Você ter uma capacidade do Fabric, né, porque uma coisa não substitui a outra. O Analysis Service é um complemento ao Fabric. Você não vai substituir uma coisa pela outra, até porque são diferentes. O que você pode fazer para os modelos maiores, que são aqueles que realmente podem gerar problema de memória, né? Você coloca ele para rodar no Analysis Service. Então, dentro do Fabric, você vai ter o relatório normal e o modelo de dados não vai ser nem import nem direct query, vai ser um live connection, né? Conexão dinâmica, associado ao Analysis Service que você está utilizando. E aí você consegue ter, por exemplo, o Analysis Service ali com uma conexão em tempo real, né? E pagando R$ 3.800 para você ter essa máquina de 4 cores e 64 GB de memória. E a capacidade sua normal, sem o que você, por exemplo, os modelos de dados menores, né, que você, como a gente falou, se for menor do que o tamanho da capacidade, você pode ter N ali, aí sim você colocaria para rodar na própria capacidade do Fabric. Que aí você poderia, em vez de você pegar, por exemplo, para ter um modelo de 10 GB, eu teria que pegar uma F32 que custa aí R$ 13.000, você pode pegar uma F2, uma F4, que junto com a análise service, a solução inteira daria R$ 5.000. Você vai estar pagando menos da metade e vai ter muito mais recurso.
Você vai ter muito mais poder de conseguir escalar isso, né? Menos da metade do preço. Então, dependendo do cenário, até uma F2 talvez já atenderia. Paga aí R$ 860 de capacidade com 3.800 da VM lá com SQL e já resolveu o problema. Se você tiver o SQL Server local, melhor ainda, porque você só precisaria pagar o F2, nem precisaria pagar essa VM. O seu custo seria só esse, R$ 860, e pode ter modelos gigantescos aí dentro do seu Fabric. Uma coisa Falei, que é Rafa. importante a gente comentar, né? Quando a gente compara o Analysis Service na Azure, principalmente se a gente estiver falando dos SKUS, né? Que é o Standard, com o SQL Server Standard Edition, que você vai contratar na VM, você tem uma diferença importante aí, que é a questão do particionamento. Tá? Sim. No tier, na camada Standard do Analysis Service, você tem já a possibilidade de criar partições no teu modelo. Quando você contrata VM com o SQL Server Standard, o SQL Server Standard, a versão do Analysis que vem, ela não permite o particionamento. Então, só os pontos de atenção, né, em relação a quando a gente vai comparar, até para a gente entender o que é importante a gente conhecer também. Se a gente for fazer, faz aquela análise na VM lá, coloca o Enterprise lá, Disseu. É para 8.300 com Vai para Enterprise. 8.300. Aí, se a gente compara, né, com o Standard, comparar lá com o Standard de 64, 50 GB, já é o dobro. O de 50 GB já é o dobro do preço. Então ainda vale a pena, né? Mas aí eu estaria comparando algo com banana com banana. Porque o Enterprise também é um ponto importante, que como SQL Server, ele é por vCores, né? Então ele se torna muito caro porque por ser 4 núcleos. Tu botou 4 núcleos, não foi? Uma 4 B4? núcleos, Foi. Pronto. Então aí você vai ter, se você for aumentar a quantidade de núcleos, essa licença do SQL vai subir, vai ser mais cara, né? Por conta do Enterprise. Isso aí. Aí, por exemplo, Dirceu, tem um cenário que eu tenho realmente, assim, muito, muito, muito... Você tem modelos muito grandes mesmo. Então, precisaria, tipo, de 200 e poucos gigas de memória. E aí, 200 gigas de memória no Fabric, meu amigo, você vai estar, acho que é no F256, não é? 110 mil na instância reservada. 110 mil aqui você estaria pagando. Se você for trabalhar agora com a nossa VMzinha aqui, tô pegando aqui com 256 GB de memória, mesmo no SQL Enterprise, você já tá pagando 21 mil. Menos de 20%. Se for no Standard, você vai pagar 12. Então é metade. Só que é igual o Rafael falou. Um modelo de 200 GB sem particionamento geralmente não dá muito bom, não. Não vai ser legal. Você não vai se divertir muito, não. Mas assim, se memória for o seu problema, a VMzinha costuma resolver bem assim os problemas, entendeu? Coisa que aqui no Fabric acaba ficando muito caro, pessoal. Então assim, o Fabric ele é bom para modelos pequenos. A partir do momento que começa a crescer muito, isso já começa a gerar um gargalinho especialmente de memória, né? Modelos grandes costumam dar muito problema de memória, assim. Inclusive, ele até tem mais memória do que o Power BI Pro. Então, o Power BI Pro, já vi cliente que tem problema no Pro, vai para o Embedded, melhora um pouco, mas depois começa a dar problema de novo, vai aumentando a capacidade. Em vez de parar para resolver o problema, só vai aumentando. Aí é bola de neve. Uma hora daqui a pouco tá na F2048 e tá tentando aumentar ainda, porque tem que resolver o problema raiz, né? E aí, pessoal, eu montei uma demozinha só para mostrar a diferença para vocês entre você ter um relatório do Power BI conectado num banco de dados, né, utilizando o Gate, o processo tradicional que a maioria das pessoas fazem. Relatório conectado ali no modelinho, o modelo está conectado via import numa base de dados, né? Até do Adventure Works. Aí eu coloquei para atualizar lá no Power BI de meia em meia hora. Então, eu criei uma capacidade F2 somente para esse relatório, que está dentro de um workspace que só tem esse workspace, só tem esse relatório, e uma capacidade dedicada só para ele.
Aí eu peguei esse exato mesmo modelo, igualzinho, mesmo modelo, coloquei para criar, né, conectar nele pelo Analysis Service local. Coloquei também para atualizar de meia em meia hora, né, só que o Analysis Service ele atualiza no SQL, não é no Power BI, a atualização. E o relatório em si, que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui várias abas. Eu coloquei acho que umas 6 abas, eu acho, 10 abas, não lembro. Para poder ficar simulando, né, como se tivessem 10 pessoas atualizando esses relatórios a cada 15 segundos. Então, eu tenho 2 modelos exatamente iguais. Deixa eu pegar aqui, na verdade... Cadê? 2 modelos exatamente iguais. A única coisa que eu mudei esse daqui está conectado no Analysis Service, conexão dinâmica. E esse aqui está conectado no Power BI. Aqui é o modelo Power BI Test Fabric F2. Esse daqui está com 1 milhão de linhas só. Porque eu tentei atualizar com 6 milhões. Ele deu erro no Power BI por falta de memória. Enquanto aqui o do Analysis Service ele está com realmente os 6 milhões de linhas. Que é até pouco, assim. Nem é muita coisa, né, gente? 6 milhões de linhas para uma tabela fato. Então, os 2 modelos estão exatamente iguais. Essa tela aqui, ele está até rodando ainda, ó, de 15 em 15 segundos. Esse aqui é o do Power BI. Está com 1 milhão de linhas. De 15 em 15 segundos, cada uma dessas abas, ele está dando um refresh. Até começou a dar erro já de não autorizado aqui. Ah, não, está rodando ainda. Ele está de 15 em 15 segundos, as 3 abas. E esse aqui é o do análise. Aqui eu coloquei, apesar de ter 6 vezes mais dados, eu também dupliquei a quantidade de abas ao mesmo tempo, para poder ele realmente tentar forçar e bater no limite ali da capacidade de cada um deles. Então eu tenho aqui um workspace, que é o workspace, é o Test Fabric F2 SSAS, o da Analysis Service, e eu tenho aqui o do Power BI, que é um Test Fabric F2. Só tem esse relatório em cada workspace, uma capacidade individual para cada um deles, né? E aí eu estou tentando estressar bastante os 2 workspaces, os 2 relatórios. Lembrando que esse aqui, de novo, tem metade das abas processando, né, como se fossem 3 usuários, enquanto o outro tem 6. E aqui é 6 vezes menor. Qual o tempo que ele demora para abrir um relatório desse daqui? Deixa eu abrir o Test Fabric aqui, F2. Olha o tempo que ele demora para abrir o relatório. E ele está dando erro para poder atualizar, porque ele não está tendo memória suficiente para atualizar isso daqui lá do Power BI. Então ele demorou, foi relativamente rápido para atualizar. Quanto tempo ele demora para abrir agora o do Análises? Vamos testar só para a gente ver um pouquinho o desempenho dos dois. O Análises bem mais rápido, né, para poder carregar. E agora vamos ver como é que está o relatório de capacidade dos dois. Quanto que consumiu do Análises, quanto que consumiu do tradicional mesmo lá do Power BI, né? Então eu vou abrir aqui para vocês o relatório de capacidade. Esse daqui é o SAS. Na verdade, vou abrir primeiro do Power BI. Vamos abrir primeiro do Power BI. Vamos lá, ver quanto que o Power BI tradicional, simulando aí 3 pessoas apertando ali a cada 15 segundos, quanto que ele consumiu. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu range, né, que está muito baixo isso aqui. Então mais ou menos de 2 até agora, ele está próximo de 100%. Deixa eu botar no modo foco aqui para vocês darem uma olhada. Em vários períodos ultrapassou, bateu até 400, quase 400% da minha capacidade, que é aquela questão do empréstimo que a gente falou. E durante a maior parte do tempo ele ficou próximo aí do limite da capacidade na parte de CPU, né? Então, estou voltando aqui. Vocês estão vendo que é um dataset só tem um relatório. Se eu for passar o mouse aqui, o maior consumo dele foi de query, né? Porque o Fabric ele consome tanto para você atualizar os conjuntos de dados, né, para atualizar os dados em si, quanto a parte de query, que é o usuário navegando mesmo aqui no relatório. Então ele teve um consumo aqui relativamente alto, assim, né, bateu próximo aí da minha capacidade. Aqui com 3 usuários, se eu tivesse 30 pessoas, 100 pessoas, aí ia ser inviável você conseguir trabalhar, porque a vantagem é que como está um pouco espaçado, que é meio que de 15 em 15 segundos, às vezes demorava um pouquinho mais, ele consegue até respirar um pouco, né? Consegue, naquele tempo futuro, ele consegue não utilizar ele todo. Mas como se fosse tipo uma linha contínua vermelha próximo de 100%, em vários momentos ultrapassando, ia dar um problema aí de capacidade e ia começar a dar erro na hora de carregar.
Vamos ver agora na minha capacidade do SSAS, que é exatamente igual eu falei, a mesma base, só que aqui no SSAS é 6 vezes mais volume de dados, né, 6 vezes maior, mais pessoas consumindo, exatamente o mesmo modelo, mesmo relacionamento, mesmas tabelas, tudo igual. Vamos ver como é que ficou do Analysis Service, quanto que ele consumiu da minha capacidade F2. Se chegou próximo, se não chegou. Vou esperar só ele terminar de carregar aqui. Bom, terminou de carregar, pessoal. O consumo foi isso aí mesmo que vocês estão vendo, 0. Não consumiu nada da capacidade. Então, se eu tenho um modelo super pesado que o meu Fabric já está passando mal para conseguir processar, no Analysis Service ele consumiria 0 de capacidade. É isso mesmo, 0, nada. Não tem consumo de capacidade utilizando o Analysis Service. Então, se você tem modelos aí que estão fazendo você pagar uma fortuna de capacidade de Fabric por conta de 1, 2, 3 modelos grandes, talvez vale mais a pena você pegar esses 2, 3, 4 modelos, mover ele para o Analysis Service, para você não ter um consumo muito alto de capacidade, seja de atualização que está consumindo muito, ou por causa da própria query do relatório, e jogar ele para o Analysis Service, seja como VM, seja como serviço, ou mesmo local, se você tiver já um SQL Server local, né? Disseu, vale a pena, por exemplo, a gente está vendo isso num grupo hoje, inclusive, do WhatsApp. Uma pessoa falando que ela tinha um Analysis Service e estava migrando tudo para o Fabric. Aí a gente até fez uma conta básica. Beleza, se você for ter, por exemplo, uma licença de 2 cores só do Analysis Service, vamos supor que você está indo lá para um A2, por exemplo, do Embedded, ou um F16 do Fabric. São 2 núcleos de processamento e são 5 GB de memória RAM nesse tier, né? 5 GB no tamanho máximo. Se você for pegar hoje uma licença de 2 cores do SQL Server Standard, ele custa mais ou menos, se eu não estou enganado, acho que é 22 ou 27 mil reais. A licença perpétua. Então você compra uma vez só e vai durar para sempre. Você não precisa mais pagar nada mensalmente, anualmente. É só esse valor, 22 ou 27 mil, não lembro exatamente o valor. O A2 do Embedded ou o F16 do Fabric, você vai pagar por mês 9 mil reais. Ou seja, em 3 meses você já pagou esse custo da licença. Então, vocês estão achando que eu estou mentindo? Esse aqui, na verdade, está com a instância reservada, ele sai a 6.800. Aqui nos Estados Unidos. Se for no Brasil... Cadê? Tá mais ou menos isso, R$10.700, mesmo na instância reservada. Se for no pago pelo uso, está em 18 mil. Mas vamos supor que mesmo que a gente considere nos Estados Unidos, você está contratando, com a instância reservada, tudo bonitinho. Você vai pagar aí na faixa de uns 7 mil reais. Aqui é sem imposto. Lembrando, a calculadora da Microsoft, todos os valores que você olha em qualquer calculadora, é sempre sem imposto, tá? Esse valor aqui não é o valor que você vai pagar, que vai chegar no seu boleto. Então você tem aí no mínimo uns 15% a mais de imposto em cima disso daqui. Vamos supor que você pague aí 7 mil reais por mês. A licença da SQL custa 22. Então, 7, 14, 21, em 3 meses já está pau a pau. 4 meses já tá mais caro o Fabric do que você ter essa licença do SQL Server local. Então, assim, tem várias formas de você economizar. A SQL Server local comprando licença, pode contratar uma VM do Azure para utilizar o Analysis Service lá. Pode contratar um Azure Analysis Service, também é mais barato do que o Fabric. Então, geralmente, você tem várias opções aí de tentar combinar a capacidade do Fabric com esses recursos do Analysis Service para reduzir o custo. Dirceu, eu liguei para a Microsoft, a gente tem uma parceria, a gente entrou em contato com um consultor. Eles falaram que o Fabric vale muito mais a pena, porque tem mais recurso. Não vale a pena você usar o Analysis Service. O que você acha? Eu acho que a Microsoft já está vendendo a assinatura, né? Então, obviamente, ela vai querer sempre que você vá para o Fabric. Você acha que ela vai preferir o quê? Pagar 20 mil reais uma vez só na sua vida ou pagar 7, 8, 10 mil reais por mês? Então, assim, como consultor, estou pensando sempre no benefício do meu cliente, da minha empresa que eu atendo. A gente sempre vai procurar o melhor custo-benefício. O melhor custo-benefício aqui, no caso, dependendo do cenário, claro que não é uma bala de prata, né? Mas pode ser essa união do Analysis Service em um dos 3 formatos que ele tem com o Fabric. Pode ser que no seu cenário, o volume de dados é pequeno, cara, só o Fabric.
vambora, só o Fabric já resolve. A minha empresa tem muito dinheiro, a gente, sei lá, a gente já botou aqui um Premium P3, a gente pode ter um Fabric 128, não tem problema. Realmente, tudo que você tem no análise de serviço, você tem no Fabric. Se grana não é problema, você já tem, às vezes o contrato é global, vem para outro país, isso já está meio que top-down, né? Já tem na empresa, cara, só usa e seja feliz, vai ter tudo que tem no análise, vai ter no Fabric. Ele realmente tem mais recurso do que o análise, né? Até porque é uma solução mais nova, muito mais cara. Mas se não é o seu caso, a gente sempre tenta aí procurar o melhor caminho de acordo com cada cenário, cada budget, cada necessidade, né? E alinhado a isso, aí é a fusão perfeita, Rafa. Fabric, Análise Service e Power Embedded. Que aí é o pacote completo. Pra galera que quer realmente economizar. É o pacote do sucesso. É o pacote do sucesso. Você tem volume de dados grandes, quer pagar pouco na sua licença do Fabric e quer distribuir relatório aí para infinitos usuários, basicamente, é o Power Embedded, que é uma solução que a gente desenvolve aqui, consegue reduzir em até 90% o valor que vocês pagam hoje com licença de Power BI. Tem mais de 20 usuários de Power BI na empresa? Já vem com a gente que já tá bem, já vai ficar mais barato do que vocês pagam hoje com conta Pro e com muito mais governança, muito mais recursos de auditoria, tem, enfim, uma infinidade aí de benefícios. E, tenho várias dúvidas sobre o Fabric, sobre essa parte de embedar relatório, o que pode, o que não pode. Para ajudar, a gente começou a fazer o FAQ do Power Embedded para poder ajudar a entender como é que funciona o produto. Hoje em dia, esse FAQ aqui, ele está tirando mais dúvida de licenciamento Fabric e Embedded que a própria documentação da Microsoft. Então tem um monte de perguntas aqui, são as perguntas principais que todo mundo sempre faz, sempre tem gente perguntando nos grupos. A gente é praticamente um documento comunitário, essa página de FAQ aqui do Power Embedded. Tem um monte de pergunta, link de documentação, tem um monte de coisa aqui. E para quem quer conhecer o Power Embedded, também tem a parte aqui, o que é o Power Embedded, explicando no detalhe para que serve, como que ele faz, como que ele funciona, quais os benefícios em relação ao próprio Power BI, quanto custa. Lembrando que quando você tem o Fabric ou o Power BI Embedded, a licença, né, que é o requisito para ter o portal funcionando, os seus workspaces viram Premium, então vocês vão ter acesso a todos esses recursos que estão listados aqui. E ainda tem o nosso PPT, para você conhecer um pouquinho mais sobre a PowerTunnel, sobre a solução que a gente apresenta, né, que consegue explicar até internamente como que funciona essa parte de embedar, se é seguro, se não é, como que funciona a segurança. Então assim, a ferramenta tá fantástica, pessoal. A gente já bateu mais de 11 mil usuários já usando, mais de 120 empresas, estamos batendo quase 130 empresas já aí, que já estão se beneficiando. E cada vez mais, muita apresentação. E aí começa a multiplicar, o cliente indica cliente, né? Então a gente está começando a chegar também nesse momento. Então a ideia é que a gente expanda cada vez mais, não só no número de clientes, mas também no número de recursos, né? Então a ferramenta ela está em constante evolução, muita novidade legal vai vir por aí. Isso aí, pessoal. Então assim, quem tem Power BI aí, não perde tempo, já fala lá para sua empresa, se sua empresa usa, já dá essa ideia aí. E eu já acho que é a quarta ou quinta história que o cliente já me falou que o funcionário está ganhando dinheiro, porque de muita empresa tem aquele negócio de tipo, você indica uma solução de economia de custo, de recurso, né, redução de custo, e eles ganham premiação, ou ganham percentual, ou ganham uma comissão, alguma coisa assim que as empresas pagam, né? É a quinta pessoa que me falou hoje, que falou, indiquei lá a solução de vocês, o pessoal adotou, gostaram pra caramba, botei meu nome lá no concurso, no prêmio lá que as empresas, muita empresa faz, né? E a pessoa ganhou prêmio, teve gente que ganhou até promoção lá na empresa porque indicou o Power Embedded, está reduzindo o custo aí, tem empresa que está economizando mais de 100 mil por ano em licença de Power BI só depois que eles colocaram o Power Embedded. Então, a solução aí tem ajudado bastante aí, mais de 130 empresas quase no Brasil inteiro. E tem cliente fora do Brasil também.
A ferramenta tem 6 idiomas, documentação, se precisar de call em inglês, a gente faz também, espanhol. Que precisar, a gente tá atendendo aí. Alguma pergunta aí, galera? O que podemos considerar... Essa pergunta aqui é boa. O que podemos considerar um modelo pequeno? Assim, é uma pergunta complexa, né? Porque às vezes você tem um modelo relativamente pequeno em tamanho, né? O tamanho do PBIX é pequeno, mas as medidas são muito complexas. Às vezes tem muito relacionamento N para N, e aí acaba sendo um modelo complexo, apesar do tamanho ser pequeno. E às vezes você tem um modelo grande, o tamanho do PBIX é grande, porque é muito dado, né? Mas a medida é SAM e MAX, e AVG, por exemplo. Então o modelo é relativamente simples, é modelo estrela, uma fato e algumas dimensões conectadas. Então é difícil você mensurar só pelo tamanho, mas sei lá, acho que passou de 300, 400 mega o PBIX, eu já considero um modelo relativamente grande, né, Rafa? Sim, sim. E aí entra até como você falou, isso aí a gente vê o tempo inteiro, né? A gente tem tido muito reunião esses dias agora com os clientes para analisar as capacidades, né? O uso do Fabric. E o que a gente tem esbarrado é nisso, né? São relatórios que muitas vezes não são pesados, mas que têm um uso excessivo de query interna, muito por conta de medidas, às vezes, que não são performáticas, o uso de algumas... a falta do uso de algumas técnicas, né? Usar algumas funções mais modernas, DAX, no lugar de... Principalmente o pessoal gosta muito de Pareto, né? Então tem algumas situações com Pareto que elas são bem, bem complexas, que não vale a pena você trabalhar com esse tipo de operação, de abordagem. Então, o padrão, né, ideal que você trabalhe, existe métodos diferentes aí, usando principalmente as funções mais modernas aí, como a função Window, né, que é uma função bem recente aí do Power BI. Então, a gente esbarra muito realmente nisso, numa falta de, às vezes, conhecimento das equipes e aí pode acabar melhorando o ambiente. Mas é uma prática, né? É um trabalhinho de formiga que ao longo do tempo você vai fazendo. Não é do dia para noite. E aí, 200 usuários pagando R$ 2.000 por mês, tá bom ou tá ruim? A gente tem um cliente aqui que ele tem 1.350 usuários, eles estão numa F8. Olha quanto que eles estão economizando por ano. Você acha que tá bom ou tá ruim? Lógico que eles não estão nesse valor porque ele tinha 100 licenças, eu acho, 200 licenças. Que é até um negócio legal, que às vezes a ferramenta ela permite você expandir, né, a quantidade de usuários que você tem na empresa. Eles tinham 200 licenças. Eles queriam expandir para todos os vendedores, todos os representantes, só que ia ficar caro, pô. Você não ia pagar de Power BI Pro, ia dar 80 mil. A gente pode botar um Premium, por exemplo, ou o F64, mas ainda assim é 30 mil, muito caro. Então hoje eles, com o Power Embedded, eles estão pagando isso daqui, R$ 8.600 para ter 1.350 usuários acessando a plataforma. O custo final, gente, considerando a capacidade mais o custo do sistema, está saindo a R$ 6,42 para cada usuário. O Power BI ele custa R$ 59,90 no plano anual. Se você for contratar ele pagando mensal bonitinho, ele sai a 70 e tantos reais do valor mensal. Aqui você pagaria 6. É menos de 1/10 do valor do Power BI. Que é justamente a economia aqui, ó, 89% de economia. Que representa comparando com contas Pro, né? Então, tipo, é muito barato, galera. Muito barato. Quem tem muito usuário e não tem o Power Embedded ainda, vocês estão pagando muita grana pra Microsoft aí, sem precisar, sacou? Sem necessidade. Sem dúvida. Show demais. Como conseguem? É a fusão do... Você utiliza o licenciamento, Paulo, do Fabric, que o Fabric ele permite você embedar relatório, desde o F2. Só que assim, a licença permite que você utilize a API do Power BI para poder embedar relatório. E aí você junta isso com o portal, que o portal é a interface entre o seu usuário, e a API e o relatório do Power BI. Só com a licença do Fabric,
você ainda precisaria de ter o portal da Microsoft para poder acessar. E para você acessar o portal da Microsoft, você tem que ter a conta Pro, então não resolveria o problema. Agora, a fusão da licença do Fabric mais o portal do Power Embedded, que a gente faz essa interface para você, aí você não precisa pagar a conta Pro para poder visualizar. Só vai precisar o usuário que publica relatório. Essa aqui é a mágica do negócio. E aqui na parte do FAQ, né, a gente até explica se a Microsoft permite. Tem um monte de documentação oficial aqui. A gente está no Marketplace da Microsoft. Tem aqui a própria página. Tudo que a gente está falando, a gente tem os links aqui. Não é só print, não. Tudo que a gente está mostrando aqui, ó, a própria documentação da Microsoft dá todo o aval, né, pra gente que esse tipo de licenciamento é legal, que você não precisa realmente de conta Pro para poder visualizar os relatórios através de uma aplicação embedded. Todos os SKUs do Fabric, está escrito aqui, ó, todos os SKUs do Fabric você pode utilizar para poder embedar relatório. Outro ponto lá, né, no grupo hoje. Exatamente, outro ponto que a gente estava falando no grupo. Então, assim, deixa eu pegar qual que é exatamente o ponto. Cadê? Não, o rolo. Acima, Eu tô acima, a linha tentando achar. acima. Aí, abaixo. Isso daqui, aí, ó. Pode ler. Você pode, artefatos de Power BI Embedded são suportados em todo o range, né, todo o intervalo de SKUs F. Então, desde o F2, todos os SKUs F, eles suportam você embedar artefatos do Power BI. Então, assim, tudo licenciado, tudo legalmente, né, tudo certinho, porque até por a gente ser parceiro da Microsoft aí desde 2018, inclusive a gente é líder de Azure, né? É o parceiro que mais vende Azure do Brasil ano passado, esse ano. Na verdade foi 2022, 2023 e 2024 a eleição é final do ano. Mas com certeza a gente vai ganhar de novo o tricampeonato aí. Então com certeza a gente não vai oferecer nada que quebre contrato de Microsoft, que seja ilegal, que faça qualquer coisa que não seja a mais correta possível. Basicamente o cara da Microsoft lá que vende Power BI reduz a receita dele, mas o cara da Microsoft que vende Azure fica feliz da vida que isso está gerando receita para a Microsoft de Azure, Fabric. Inclusive a gente tem relacionamento, já fizemos reuniões apresentando o produto para o cara que é o Principal Program Manager do Power Embedded lá na Microsoft. É o cara que, tipo assim, é o deus do Power Embedded, ele que sabe tudo, ele que controla o programa de Power Embedded de parceiro, é ele que cria lá as funcionalidades que vão ter no Power Embedded, é o manda-chuva do Power Embedded, do Power BI Embedded da Microsoft. A gente já apresentou a solução para ele e a gente tem uma proximidade com o time da Microsoft, né? Então, com certeza pode ficar tranquilo que tudo aqui é legal, licenciado e em compliance com os termos do Power BI. Então tem que tomar cuidado aí com... Me corrija se eu estiver errado aí, Dirceu. Basicamente ele falou naquela live, o cliente de vocês que paga o Embedded ou o Fabric, ou é você, a PowerTime que paga? A gente falou, não. Cada cliente paga o seu Fabric, o seu Embedded, a gente só usa a ferramenta para direcionar tá tudo no Azure do cara lá, a gente não fica com dado nenhum. Ele falou, beleza, então isso tá ok. Então assim, cuidado com usar a conta de Power BI Pro para poder embedar, tá? Tem até uma parte aqui do artigo que a gente comenta, né, sobre a questão de conta Pro. Eu posso utilizar a conta Pro. O portal de vocês funciona com conta Pro? Funciona com conta Pro, mas a própria documentação da Microsoft ela é bem explícita, não é nem recomendação, não é dica, ela é obrigatório. Ela fala, você tem que contratar uma capacidade para você colocar isso em produção. Então, você está fazendo um teste, está desenvolvendo, está fazendo uma POC, por exemplo, da solução. Você até consegue utilizar conta Pro, conta PPU para poder fazer isso, mas cenário em produção, nunca você utilize conta Pro. Então, cuidado aí com gurus da internet, o pessoal que fala para usar, que não tem problema, que é só você ficar trocando conta. Você está violando o contrato do Power BI, indo contra a própria documentação da ferramenta. Então, você quer utilizar essa solução, igual a gente fala aqui, você tem que ter uma capacidade, seja o Power BI Embedded, ou o Fabric, ou até mesmo o próprio Power BI Premium por capacidade, que inclusive já foi descontinuado, né? Você não vai conseguir
contratar, renovar ele vai ser migrado para o Fabric também. Mas com essas 3 capacidades você consegue embedar aqui na solução. Fora isso, não. Caraca, eu não tô achando o negócio aqui não. Onde é que tá isso aqui? Deixa eu pesquisar. O negócio do Pro. Ah, isso aqui, ó. Posso utilizar Pro ou Premium para o usuário para embedar. Então sim, você consegue utilizar. Você tem uma quantidade limitada de tokens, né? Tem até uma API que você consegue ver o percentual de utilização disso. Mas isso aqui eu peguei da documentação da Microsoft. O link está até aqui. Para você fazer em produção, você tem que usar uma capacidade. Que você pode fazer... são limitados apenas a testes aqui era e desenvolvimento. Só que eu acho que a documentação está errada. Testes de desenvolvimento. Marota, né? Depois, para ir para a produção, deve ser adquirida uma capacidade. E até fala que você vai ter uma faixinha de avaliação gratuita e tal. Então, se você ficar sem tokens para inserção do teste, precisará comprar uma capacidade Power BI Embedded ou Premium. Na época não tinha Fabric, porque isso aqui é antigo, essa documentação. Então, pessoal, é isso. Acho que a demo é essa. Deu para falar um pouquinho sobre como você reduzir custo com o análise de service. Dá para reduzir bastante o custo, especialmente com modelos grandes que já estão te dando uma dor de cabeça ou estão próximos disso, né? E você também consegue economizar, né? Reduzir o custo com o próprio Power BI utilizando aqui a licença de Embedded. Passou de 20 usuários, já dá para falar com a gente que a gente já consegue apresentar a solução para vocês, mostrar o sistema funcionando, mostrar a calculadora, né? Ver quanto que de fato daria para economizar na sua empresa e a gente tentar fazer uma POC. Você vai ter um período de avaliação gratuito de 30 dias. Você vai poder testar à vontade o sistema, a capacidade do Fabric, sem pagar nada aí por 30 dias. Ver se realmente tem uma gestão melhor do que a do Power BI, se a governança é boa mesmo, como a gente fala, se a ferramenta funciona, se o layout mobile carrega, testar tudo. Só depois de 30 dias que a gente começa a falar em pagamento.